Olá, tudo bem? Eu me chamo Ana Paula, eu sempre gosto de me apresentar. Eu queria compartilhar uma mensagem ao seu coração, algo que o Senhor colocou no meu coração. E eu queria começar essa mensagem com uma pergunta. Qual é o sinal que você precisa? Qual é o sinal que você precisa para tomar aquela atitude, tomar aquela decisão tão importante na sua vida? Eu tenho feito alguns questionamentos em relação ao meu futuro, ao meu propósito no Senhor. E quando eu faço esses questionamentos, não é uns questionamentos entre mim e eu mesmo, mas entrar no meu quarto, fechar a porta e buscar o Senhor para perguntá-lo qual é o desejo do coração dele para a minha vida. Muitas vezes nós iríamos ter essas respostas naquele momento de oração, mas muitas vezes nós não iríamos ter essa resposta de forma tão clara. Muitas vezes essa resposta vai vir de um momento corriqueiro da sua vida, como lavar um prato, levar seu filho na escola, colocar um leite para ferver, atravessar uma faixa. O Senhor vai te responder em coisas simples. Quando nós estamos atentos no Espírito, o Senhor vai falar conosco. E assim aconteceu comigo. Eu estava atravessando uma faixa de pedestre e eu sou muito observadora, principalmente quando a faixa de pedestre está fechada. Quando a faixa de pedestre ela está fechada para o pedestre passar, tem um momento ali que você não tem nada para se distrair. E nesse momento que eu não tenho nada para me distrair, eu sempre observo o que está acontecendo ao meu redor. E nesse dia eu fiquei observando as pessoas que vinham atrás de mim. E a maioria das vezes, sempre que uma pessoa ficava do meu lado, eu observava o comportamento dela em relação a que momento ela devia atravessar a faixa. E muitas dessas pessoas tinham sempre dúvidas, eu sempre observo que elas estão na dúvida se elas devem ou não passar. Elas ficam apreensivas, olhando para a esquerda, olhando para a direita e observando se alguém vai passar para ela seguir essa pessoa. E foi realmente dessa maneira que aconteceu. Chegou uma senhora do meu lado e ela ficou muito apreensiva em relação ao momento certo. Eu acho que ela estava com um pouco de pressa. Logo depois chegou a acompanhante dela e ela falou para a acompanhante: "E agora não tem como passar." A acompanhante respondeu: "Aguarde só um momentinho, porque o sinal vai abrir." E realmente o sinal abriu. Quando o sinal abriu, eu atravessei. Logo depois eu vi que ela veio de uma forma muito rápida, com muito medo, atrás de mim, e passou por mim e atravessou a faixa. E nesse momento o Senhor colocou algo no meu coração. A faixa de pedestre geralmente tem um sinal. A maioria das faixas de pedestre tem um sinal. O sinal está ali para nos sinalizar, né, se a gente pode prosseguir ou se a gente deve esperar. Se o sinal estiver verde, né, para a faixa de pedestres, né, se o bonequinho da faixa de pedestres estiver verde, prossiga, você deve seguir em frente. Se o sinal estiver vermelho, você deve parar. E realmente isso funciona. Ele está ali, não é só para um enfeite. Está ali porque ele funciona e realmente é dessa forma. E eu tive muitas dúvidas, eu não vou mentir. Chegou algumas vezes na minha vida que eu evitava passar numa faixa de pedestres quando tinha sinal de trânsito, por não entender, né, o momento certo de eu passar. Eu às vezes dava uma volta enorme e atravessava em outro lugar para mim não passar pelo sinal de trânsito, porque às vezes eu ficava com vergonha e às vezes eu ficava com muito medo de ser atropelada também, eu não vou mentir para vocês. E nesse momento que essa mulher passou, logo na minha frente, com muita pressa, o Senhor trouxe uma reflexão ao meu coração. Da mesma maneira que aquele sinal está ali para nos direcionar o momento certo de ir ou de ficar, da mesma maneira a Bíblia está disponível, a própria palavra do Senhor, para nos direcionar em que caminho seguir. Mas muitas das vezes a gente não se atenta a isso, ao simples fato de pesquisar para que significa aquele sinal de trânsito, entender como ele funciona e ser guiado por ele. Muitas vezes a gente não faz uma simples pesquisa, mudaria a nossa vida, né? E na nossa vida espiritual não é diferente. Muitas vezes nós estamos com dúvidas em relação ao nosso futuro, não sabemos que caminho seguir, que caminho ir, o que eu devo fazer em relação àquilo, por simplesmente não abrirmos as nossas Bíblias e buscar o Senhor em relação ao que Ele tem para o nosso futuro. A palavra do Senhor diz que lá está todas as respostas. Em relação a tudo na nossa vida existe uma resposta, e essa resposta está na própria Bíblia. Mas o simples fato de não termos essa atitude de parar por um segundo, pensar, ler, procurar, orar, perguntar ao Senhor Deus qual é a sua vontade para a minha vida, e eu tenho certeza que Ele vai falar na própria palavra dele e a gente iria tomar a decisão certa. E eu fiquei muito reflexiva em relação a isso, né? Porque eu sei que as respostas estão ali. E o Senhor ministrou no meu coração que muitas pessoas elas têm se perdido pelo simples fato de não buscar o auxílio nele,
né? Eu tenho certeza que se essa mulher, ela procurasse entender como funcionaria o sinal de trânsito e o momento certo de passar, ela não iria ficar com dúvidas, ela não ficaria apreensiva e ela não teria medo de ser atropelada. Da mesma maneira, se a gente nos instruísse na palavra, se a gente procurasse ler a palavra do Senhor, buscar uma revelação realmente do Senhor, entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, a gente não iria ter dúvida do que fazer e principalmente não teria medo de dar os passos que nós deveríamos dar. Por quê? Porque quando a gente tem uma certeza, a gente tem uma palavra, né, de que a gente deve prosseguir, a gente vai prosseguir. E eu sei que muitas vezes a gente espera que um profeta nos encontre e diga pra gente, vai pra esquerda, vai pra direita, faça isso. Mas muitas vezes não precisa disso. Eu sei que o Senhor, Ele usa homens com revelações em relação ao nosso futuro e isso vai nos ajudar. Mas a própria palavra do Senhor é o suficiente para nos instruir. No livro de Provérbios mesmo está tantas direções do que a gente deve fazer na nossa vida, no nosso casamento, na nossa empresa, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, em relação aos nossos pais. Tudo está ali. Os Salmos também nos ensina muito, né? O próprio livro que a Bíblia nos ensina em relação ao que a gente deve fazer. Então, a minha instrução hoje ao seu coração, que o Senhor trouxe ao meu coração foi: siga o meu caminho, siga a minha palavra, ouça as minhas instruções e você não vai ter medo de atravessar o caminho. Você não vai temer nesse processo que você deve passar. O Senhor já deixou disponível todas as respostas. E isso deveria nos alegrar, né? Eu sei que muitas pessoas hoje vivem um momento de depressão. Eu sei que tem pessoas que têm passado por momentos difíceis simplesmente por temer o futuro, simplesmente por não saber o que o futuro está reservando para ela, e isso realmente traz medo, né? O Covid em si, a pandemia em si, trouxe muita incerteza para os nossos corações em relação ao nosso futuro, e muita gente tem sofrido em relação a isso. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Simplesmente o fato de a gente precisar de um valor para pagar uma conta, ou estar desempregado, ou estar com enfermidade, traz essa incerteza aos nossos corações. Mas quando surgir qualquer imprevisto em nossas vidas, quando vier um medo, a nossa posição é procurar a palavra do Senhor. E aqui vai estar todas as instruções que o Senhor tem para as nossas vidas. E o interessante é que em meio a estudando em relação a essa palavra, em relação a isso que o Senhor trouxe no meu coração, o Senhor também trouxe mais uma coisa. Quando a gente atravessa a faixa, atravessa várias pessoas desconhecidas, né? Mas a gente está indo para o mesmo destino, estamos atravessando a faixa de pedestre. No momento de atravessar a faixa, estamos todos juntos. A partir do momento que chegamos no passeio, cada um vai para um destino diferente. E o Senhor ministrou no meu coração que a faixa é como se fosse a igreja do Senhor. Nós estamos atravessando juntos aquele lugar, mas vai chegar um certo ponto da nossa vida que o Senhor vai direcionar cada um a um destino diferente. Por isso que muitas vezes a gente tenta viver o chamado do outro, a gente se frustra nisso, porque ainda que o caminho seja o mesmo, seja a palavra do Senhor, ainda assim vai chegar um ponto que o Senhor vai nos separar e cada um vai viver o propósito que tem no Senhor. Então isso é muito perigoso, a gente querer seguir o caminho do outro. Eu não posso seguir uma pessoa desconhecida na faixa de pedestres e ir atrás dela, porque o meu destino não vai ser o mesmo que o dela. E em relação à igreja, ainda que a gente caminhe junto como um corpo, ainda que a gente ore, ainda que a gente busque, ainda que a gente se fortaleça, vai chegar um momento que eu vou sair da igreja e eu vou seguir a direção da minha casa, você vai seguir a direção da sua casa e vão ser caminhos diferentes. Nós vamos praticar sim a palavra do Senhor, mas de uma forma diferente. Por quê? Porque o Senhor tem um chamado para cada um. Então é tão forte essa questão dessa revelação em relação aos sinais que o Senhor quer dar, que é muito diferente o sinal. O sinal que eu vou receber, a palavra que eu vou receber vai ser totalmente diferente de outra pessoa. E eu sei que muitas pessoas se frustram. Eu já me frustrei em relação ao meu chamado. Eu ouvi o Senhor dar uma direção para alguém e eu falasse, poxa, Pai, que direção maravilhosa que o Senhor deu para aquela pessoa. E muitas vezes não ouvi um direcionamento em relação à minha vida. Mas naquele momento o Senhor tinha a direção para aquela pessoa. E no momento certo o Senhor vai ter a direção para a minha vida. Então eu preciso entender que o Senhor tem um direcionamento específico para cada um. Que o Senhor estabeleceu um tempo na sua palavra para cada um. E nós devemos respeitar esse tempo e viver esse tempo no Senhor. Sem querer apressar, né, os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Então é isso. A reflexão é em relação aos sinais que o Senhor quer dar pra gente, né? A palavra do Senhor é o próprio sinal que nós precisamos para as nossas respostas. E existe um caminho
E esse caminho, ainda que leve todos a um destino, mas o destino não é igual. Cada um de nós vai viver um destino diferente no Senhor. Então, essa foi a reflexão que o Senhor me trouxe, isso é muito poderoso. E se você parar para refletir em relação ao sinal de trânsito, eu tenho certeza que você vai ter mais revelações muito mais profundas em relação a isso. Né? E como o Senhor fala conosco de uma forma tão simples, como o Senhor traz revelações ao nosso coração de uma forma tão simples. E isso é muito bom ficar atento às direções do Espírito. E a própria palavra do Senhor diz que Ele é simples. A gente procura muitas vezes algo grande demais. Sim, o Senhor é grande.